Olá, eu sou Roberto Mizuki, procurador, mentor de provas e concursos, o papai da Antonella e o marido da Nádia. Sou filho do seu José Raimundo e da dona Keiko Mizuki. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história e de como eu conquistei 10 aprovações, mesmo depois de ser reprovado outras 21 vezes. A verdade é que nos meus primeiros anos de concurso eu me sentia muito perdido, fazia tudo que era prova que saía, estudava errado e ainda assim, como qualquer candidato, eu precisei enfrentar e superar muitos desafios. Hoje eu exerço o cargo de procurador do Estado. Batalhei por 3 anos para chegar onde estou e confesso que não teve um dia sequer que eu tenha ido estudar sem a incerteza se eu iria realmente ser aprovado um dia. E o que me fez seguir em frente foram os diversos benefícios da aprovação, a realização pessoal, a estabilidade profissional e financeira e, claro, os salários iniciais partindo de 5 a 10 mil, podendo chegar a 20 e 30 mil reais por mês. Além, obviamente, do tempo para você passar com a sua família, cuidar de seus filhos, ter qualidade de vida e ter liberdade para fazer tudo o que você quiser. Enfim, o concurso público me deu tudo o que eu sempre sonhei e acho que é o que qualquer pessoa deseja. Mas eu também preciso te lembrar que nem sempre a minha vida foi assim. Passados tantos anos, hoje eu tenho a certeza que eu estudava totalmente errado. Eu não tinha qualquer profissionalismo, não me preocupava com organização e planejamento. Tudo o que eu queria era dar conta de estudar o edital inteiro para ir fazer a prova. Eu estava sempre naquela luta, correndo contra o tempo. E o preço que eu paguei por esses erros nos meus estudos foi bem alto. Eu perdi muito tempo e poderia ter evitado tantas reprovações. No fundo, eu estava desconfiado que tinha algo de errado. Acho que lá pela reprovação 12 ou 13, eu comecei a ter essa desconfiança dos meus estudos. E mesmo assim, eu decidi seguir sozinho. Eu decidi confiar na minha intuição. É claro que depois de 2 anos estudando desse meu jeito, eu já não estava mais tão zerado assim. Se é verdade que eu tinha aprendido uma parte da matéria, também era verdade que mesmo com dedicação exclusiva aos livros, a minha nota estagnou e eu não passava ali dos 50% ou 60% nas provas. Eu ia para as provas e o resultado era sempre o mesmo, eu ficava ali no meio da multidão. Foi aí que depois de tantas frustrações, deu um estalo em mim e eu resolvi somar aquele amontoado de cadernos de provas que eu tinha acumulado. Naquele dia, eu não sei porquê, mas me pareceu sensato sair um pouco desse frenesi, estuda, faz prova, estuda, reprova, para entender onde será que eu estava até então. Você já parou para se perguntar onde você está nos seus estudos? E foi ali, analisando todas as minhas reprovações, que aquela desconfiança se tornou uma certeza. Eu nunca iria passar estudando daquele jeito. Eu errava sempre as mesmas questões, sempre dos mesmos assuntos, ou então eu ia bem em uma disciplina que eu gostava e muito mal nas demais, ou ainda a minha nota oscilava muito e caía, inclusive nas disciplinas que eu cheguei a estar bem nas provas anteriores. Mas o pior de tudo é que eu não sabia o que devia fazer para melhorar. E depois de tanto esforço, parar de estudar naquele momento já não era mais uma opção. Eu não tinha como jogar tudo para cima depois de gastar tanto com cursinhos e tantas horas de bunda na cadeira, viagens e inscrições. Por isso, e por todos os benefícios da aprovação que eu citei no começo desse vídeo, eu decidi que iria continuar tentando, mas dessa vez eu iria fazer diferente, eu ia estudar diferente. Foi aí que aconteceu a grande virada dos meus estudos. Eu decidi que iria começar a estudar de forma contra-intuitiva. Como assim, Roberto? O que é esse estudo contra-intuitivo? Ora, se tudo que eu fiz até então, seguindo a minha intuição, que é exatamente o que a maioria esmagadora dos concurseiros faz, havia me levado a várias reprovações, era a hora de fazer tudo ao contrário.
Por exemplo, ao invés de começar estudando todas as matérias de uma vez, eu fui dominando um pequeno grupo de disciplinas e acrescentando as demais ao longo dos meses até esgotar todo o meu edital com um alto índice de acertos em todas as disciplinas. Ao invés de confiar minha aprovação apenas no estudo com aulas, de cursinhos e videoaulas, fazendo resumos de tudo, eu busquei aperfeiçoar as minhas técnicas de estudo para me organizar melhor. E ao invés de dividir meu tempo estudando várias matérias por dia e no final do dia não lembrar de nada que eu estudei naquelas horas, eu focava em aprender com profundidade um assunto por dia para depois passar para o próximo. Em outras palavras, eu parei de fazer o que tinha pouca eficácia e comecei a fazer o que realmente dava resultado, mesmo que a maioria dos outros concurseiros discordassem de mim. É isso que eu chamo de estudar de forma contra-intuitiva, ou seja, ir contra a maré da multidão que não passa em nada, vamos combinar, tá? E foi assim, aprendendo a estudar diferentemente daquela galera que não passa em nada, que eu fui usando da minha experiência de 21 reprovações para forjar o estudo contra-intuitivo, que por sua vez deu origem ao método 3.1 e ao resultado que eu apelidei de 93 em 3. E finalmente eu consegui encontrar o caminho das minhas aprovações e obtive não uma, mas 10 aprovações em concursos, sendo 6 delas para o cargo de procurador e defensor público, um dos cargos mais concorridos e disputados do país. Aos 26 anos, fui aprovado na minha primeira prova no cargo de procurador da Prefeitura de Amargosa e da Prefeitura de São Sebastião do Passé, na Bahia. Depois passei para técnico do Tribunal de Justiça da Bahia, técnico e analista do MPU. Aos 28 anos eu fui aprovado no cargo de procurador do estado do Ceará, procurador do estado da Paraíba, procurador do município de São Paulo, além de ser aprovado para o cargo de defensor público de Pernambuco. E nesse mesmo ano também foi aprovado em terceiro lugar para procurador do estado do Piauí, cargo que eu exerci até 2012, quando eu decidi assumir a Procuradoria-Geral da Paraíba, onde eu moro até hoje. Uau! Ver o meu nome tantas vezes no Diário Oficial foi incrível, não só para mim, como para toda minha família. E depois disso, eu ainda fui fazer um mestrado em Direito na Universidade Federal da Paraíba. Eu também dei aulas, palestras, me tornei professor universitário e de cursinhos preparatórios, ministrei aulas também em congressos e finalmente fundei o Eu Te Ajudo a Passar, para explicar aos candidatos o método 3.1 e como é possível conquistar o 93 em 3. Eu lembro da primeira turma do meu programa de aprovação que ajudou 3 alunas a passar. A Evelyn foi aprovada no exame da OAB, a Ana Carolina foi aprovada para técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 14º lugar e a Jamile passou tanto na OAB como também para técnico federal. E desde então o programa não parou mais e nossas turmas foram crescendo, assim como a nossa lista de alunos aprovados. Todos eles tiveram a chance de aprender o método 3.1 antes do que a grande maioria dos concurseiros espalhados pelo Brasil. E hoje você é meu convidado, minha convidada, para aproveitar essa mesma chance. Aqui eu vou te ensinar tudo aquilo que eu levei mais de 10 anos e 21 reprovações para descobrir. Mas a melhor parte é que você não precisa passar por tudo isso que eu passei. Por isso, a minha ideia é te ensinar a estudar como eu estudei, a fazer o que eu fazia, a pensar como eu pensava, lutando contra a sua própria intuição e aprendendo o passo a passo do método que eu desenvolvi, o método 3.1. Então, seja você alguém que está saindo do zero ou que quer tentar novamente os seus estudos, ou mesmo se você já está estudando, mas está com a sua nota estagnada e não sabe como melhorar o seu desempenho, seja bem-vindo, vem com a gente, muito prazer, eu sou Roberto Mizuki, procurador, mentor de provas e concursos e fundador do Eu Te Ajudo a Passar.